quem é a DCA? É um grupo, é uma empresa? Então, vamos lá. A DCA, na verdade, ela é uma fusão de duas empresas. Anteriormente tínhamos a D&D, né, que era minha e do Jimmer. Do Jimmer. Hoje ele não faz mais parte da empresa. E tinha a Superprint, que pertencia ao Alan. Né? E o que a gente tem? Da mesma forma como acontece aqui, de serem pessoas boas, de ter a mesma sinergia, a gente conversava muito, né? E a gente acabava visando o mesmo cliente, o mesmo perfil, exatamente o mesmo cliente. Então acontecia muito de eu ir visitar a empresa X, tá sentado lá, terminava a reunião, tinha o Alan lá de fora. Se encontrava na recepção. Então a gente começou isso, depois a gente tinha uma relação fora da empresa, né? E acabou começando jogando futebol junto, etc. E começou a criar uma sinergia, né? E digo, a gente tá competindo sempre, né? Que tal a gente unir forças? Né? De que jeito? Não sei, vamos unir forças. Tá, vai. Resumo da ópera, fiquei 1 ano nesse. Eu conversava com o Alan, conversava com o Jimmer, conversava com o Alan, Esse namoro. Esse namoro. Feito isso, quando os dois toparam, passamos 1 ano em negociação. Né? Porque não é uma coisa para outra, assim. Então, namoro 1 ano, daí ficaram noivo mais 1 ano. Isso aí. Né? Porque assim, uma coisa é eu botar o que eu tenho um valor na minha cabeça, outra é o Alan botar o valor, o Jimmer colocar na época. Até que contratamos uma pessoa específica para fazer esse estudo, né? Além do nosso estudo. E como a gente tem uma sinergia, uma confiança muito boa, somamos os dois e dividimos por 2. Né? Pegamos o estudo do cara, pegamos o nosso estudo. Olha, porque ambos não estavam errados, eram só visões de mercado. O propósito era o mesmo. O propósito é o mesmo, né? E acabou virando a DCA. Então, assim, por que grupo DCA? Era para ser ou D&D, ou Super D&D, ou Superprint. Ah, porque era Superprint, né, outra. A gente queria juntar os nomes e tenta registrar. E não dava. Até que o Jimmer falou assim, cara, bota DCA, Jimmer, Cristiano e Alan. Ah, fechou, tá, pode ser. E quando a gente tentou registrar, não podia também. Digo, pá, mas e aí, tá, bota grupo DCA. Literalmente foi isso aí. E, grupo DCA, pode registrar no site.com.br. A nossa preocupação foi essa. grupodca.com.br. Virou, lindo, acabou. Então, o nome surgiu literalmente disso, né? Não se fez um estudo de nomes. Pensando em empresas que podiam ser acopladas, unir força. Nada, a gente precisava. Lá atrás, a nossa preocupação é 10, 12, 15 anos. Eu confesso que por período, por datas, eu não sou bom nisso. Mas a preocupação era poder ter um registro do site, para poder ter um e-mail, né? Então foi isso. Obviamente nós tínhamos as sedes em lugares separados, né? Isso também se levou-se um tempo, coisa e tal, até que a gente acabou optando por construir a fábrica, né? Hoje... E onde foi a primeira, quando vocês uniram? Onde foi a primeira sede? Na verdade não teve uma união, né? Então só trabalhava de maneira separadamente. Então a união ela surgiu, pois a D&D já tinha esse terreno, né? Na Garibaldina, ali industrial, como um investimento, né, da empresa, e acabamos optando por, vamos construir lá. Porque se a empresa crescer, a gente precisa estar numa área industrial. Entendi. Né? E acabamos construindo a fábrica lá, e aí ela migrou para lá. Por um período a gente manteve um escritório aberto em Bento, e a fábrica ficava lá, até que a gente entendeu que não era mais viável financeiramente, né? E principalmente por produção. A gente trabalha com comunicação visual, então tu trabalha com muita impressão. E impressão não tem aquela, o tom do verde, será que é mais ou menos esse? Sim. Não tinha tudo que tem hoje. Pô, não tinha como eu daqui falar, tinha que pegar o carro e ir até Garibaldi, olhar o tom do verde que estava sendo impresso. Até que chegou isso, era para durar 6 meses, durou 3, fechamos a operação em Bento e fomos direto para a fábrica. Né? Passou-se um período, o Jimmer acabou saindo da sociedade e nós tínhamos o alemão, que era nosso gerente. E o alemão acabou entrando na sociedade. O Márcio, o famoso Caveira. Caveira, isso aí. Tudo bem, jogamos rugby juntos. Exatamente. Muito rafting, rapel e por aí vai. Então vamos entrar nessa questão de, tu falou da empresa em si, né, dessa história, questão de produto. Claro que para quem quer conhecer a DCA, aproveita, já pode colocar o celular e apontar o celular, a câmera do celular para a tela, vai ter o QR Code, vai levar direto lá para o site ou para o Instagram ali da DCA, vai saber todo quem é DCA, produto e tudo mais. Mas, Cristian, diz para nós os produtos, serviços que vocês atendem, os cases que vocês têm, porque eu sei que vocês atendem clientes grandes a nível Brasil também. Então, algum cliente assim que tem alguma história que te marcou.
Ou pelo volume que foi, ou pela urgência, já vai pensando aí, Diego, também alguma história dessa. Quanto a produtos, tá, a gente trabalha com comunicação visual na essência, né? Tá. Porém, o mercado, da mesma maneira como ele é salutar no quesito de abrir mercado a nível mundial, a China, o que que acontece? Jogou um monte de equipamento para nível do Brasil. Então, as impressoras que lá anteriormente custavam 400, 500 mil, hoje tu compra impressora por 50, 60, 100 mil reais, né? Tem. Então foi bom isso daí, porque entraram mais empresas no mercado, etc. O problema é que não teve às vezes falta aquele time, aquele negócio de entender empreendedorismo no negócio. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que é só compra por 10, vende por 12 e tá tendo 2 de lucro. Não é assim que funciona, né? A gente entendeu que alguns produtos meio que viraram commodity. Adesivo, banner, faixa, esse tipo de coisa, e a gente entendeu que tínhamos que migrar para coisas diferentes, dentro da linha sempre de comunicação visual, né? Então, o que a gente bate bastante na tecla hoje, em que a gente tem um portfólio bem legal, são fachadas, poucas para o setor de comércio, mas bastante para a linha industrial. Por que linha industrial e o comércio? A linha industrial normalmente ela tem uma sequência, né? Então existem algumas marcas de móveis a nível de... Todas elas daqui do Rio Grande do Sul, tá? Mas onde elas vão abrir uma loja, o material ele é todo produzido aqui, desde a plaquinha do sanitário, do banheiro, a história da fábrica, passando pela fachada. É só o ponto lá, não faz nada local, já Não. vai tudo... Sai tudo daqui o projeto, ele é todo feito aqui, ajuda-se a fábrica, né, a desenvolver o projeto, coloca-se numa caixa e manda-se para qualquer lugar do Brasil, do mundo, como já viajou, fachadas para bastante lugares. Sempre pensando na sazonalidade, sempre pensando nas diferenças térmicas e de coisa, porque uma coisa é tu mandar uma fachada para Manaus, a outra é tu mandar uma fachada para... Aqui para Curitiba, Paraná, totalmente ou às diferente. vezes na região que pega as praias, então tu tem que ter produtos que eles aguentem na pior situação. E que se der algum problema, tem que se dar manutenção de uma maneira relativamente rápida. E que não precise de uma empresa de comunicação visual no local para dar manutenção. Entendi. Então esse é o grande diferencial da DCA. A gente pensa nessa estratégia, né, de fornecer solução para que não tenha um custo posterior caso algo venha a acontecer. Outros produtos a gente trabalha com Slim Lume, que é um painel tensionado, de tela tensionada, né, com iluminação. Quem está nos vendo agora não vai conseguir ver, porque as câmeras estão focadas em nós, mas é o que está dando iluminação aqui para a sala. Então a gente tem 2 aqui, vamos ter 3 na sala, né? Isso aí. Na casa. Então a gente tem esse aqui na adega, aqui na recepção da adega atrás de mim aqui temos um outro, que daí ali tem uma impressão de uma parreira, aqui tem os ícones do próprio logo da Casa Design, e lá no espaço gourmet, daí sim, lá é só uma tela tensionada em branco. Isso aí. É isso aí, né? Todo mundo que vem aqui na casa, Cris, agora eu vou aproveitar essa parte. Todo mundo que vem aqui na casa, cara, como é que é feito? Por quem que é feito? Quantas lâmpadas eles colocam aí? Né? Eu disse, cara, nenhuma, na verdade. Porque é toda feita com super LED, enfim, Isso tem aí. toda uma estrutura aí em alumínio, em MDF, a própria lona, a qualidade da lona que tu coloca, a impressão. Cara, é fantástico e todo mundo sai daqui babando em cima disso, né? É um material extremamente leve, de alumínio, né? Fácil de colocação. Fácil de colocar, também. ele pode ser usado internamente ou externamente, e a gente muda alguma coisa de matéria-prima, né? Ao invés de botar um fundo de MDF, bota um fundo de alumínio, de ACM, enfim, de metal, né? Então isso a gente tem uma demanda super grande. Quando que vocês entraram com esse produto? Na verdade, assim, esse produto aí, ele foi desenvolvido na Itália e se trouxe para o Brasil. Tem uma empresa fortíssima que trouxe esse material para o Brasil e a gente precisava abrasileirar isso. Então não vamos dizer que fomos pioneiro, até porque eu não sei, né, nesse quesito. Hoje são, acho que umas 15 empresas que produzem isso a nível do Brasil. A gente precisava abrasileirar. Em que sentido? Baixar custos, porque a matéria-prima vinha toda de fora. E aí qual foi a grande sacada da DCA? Importar direto o tecido, né? Então a gente importa direto o tecido quando precisa para essas finalidades. O próprio LED, desenvolveu-se um LED, inclusive agora... Em dezembro, agora também fomos para a China. O Alan esteve na China desenvolvendo novos LEDs agora, então também vai ter... Nós vamos conseguir iluminar mais com menos LEDs, né? Porque vai melhorando. Mas a principal sacada, a gente desenhou o perfil. Então esse perfil que a gente consegue produzir, ele é um perfil específico da DCA. A gente mandou criar a matriz e manda extrusar em indústria de alumínio.
Então nós temos a nossa matriz lá, olha, preciso de 100 barras, 200, enfim, né, conforme Sim. a demanda, e o pessoal extrusa isso pra gente. O que eu achei foi muito fácil a manutenção dele, né? Muito fácil a manutenção. Porque quem quer realmente saber ou que tá pensando em colocar, tá vindo bastante gente visitar e conversando conosco, cara, eu já puxo a lateral Isso dele ali aí. bem onde tem o logo da DCA na etiqueta ali, puxo, mostro como é e já digo, ó, tá Isso aqui o aí. telefone. Uma iluminação diferente, né? Não, e ela fica homogênea, né? É. Tu comentou que você consegue extrusar, então, por exemplo, se eu quero fazer a letra S, tu consegue me dar a letra S, tipo, A pronta? gente extrusa ele sempre em perfis retos. Certo. Sobre fazer em formatos diferenciados depende muito, porque assim, uma coisa é tu fazer um material côncavo e outro convexo. Certo. Então, quando a gente consegue fazer materiais assim, que o arredondamento ele é para dentro, agora quando a gente fala do S, eu tenho um ângulo interno e um Interno e externo. externo. Ele já me dificulta. Entendi. A gente consegue trabalhar, mas daí com outros materiais, Entendi. que acaba tendo o mesmo resultado. O Diego já tá pensando pra É. fazer fogo naquela sola de ferro e fogo. Não, cara, tu vê que é uma iluminação diferente, né? Vamos pensar nos próprios clientes. Eu que trabalho bastante Sim. com construção civil. Olha como ficou uma adega, uma iluminação diferenciada e tal. A gente sai do comum, do natural, né? É diferente. E a iluminação, ela pode ser quente, fria. Pode, na verdade, assim, até a gente tem um painel desses instalado dentro do varejo da Tramontina, em Carlos Barbosa, que é muito parecido com o que tu tá falando. Eles fizeram um espaço do churrasco, salvo engano, e aí o balcão a gente fez com esse material todo embaixo. Então ele tem toda uma impressão preta. Por ser preto, ele não deixa passar a luz. Certo? O preto, ele bloqueia a passagem de luz. E por cima desse preto, né, por cima ou enfim, na própria impressão, tem um monte de chama. Então, quando esse painel tá ligado, tu só enxerga a chama ligada. Então, tu parece literalmente parece que tá um pegando fogo, de né? verdade. O mundo, ele evolui muito rápido, né? Hoje, isso que é bonito, que o pessoal tá conhecendo, dependendo do país que tu vai trabalhar, por exemplo, na China, isso tem bastante lá ainda, tá? Mas ele tá sendo atropelado, vamos dizer, por painel de LED. Painel de LED, eu ia dizer. Né? É a nova tecnologia, isso que também a gente está pensando em começar a buscar Eu já ia te perguntar isso, na questão de inovação, porque eu diferencio bastante que a inovação que é a novidade. Mas nesse contexto, o que a DCA tá pensando, se pode dar algum spoiler, alguma coisa que vocês estão fazendo, ou algo que vocês fizeram, tipo, tu trouxe a questão do painel, mas tem algum outro produto de vocês também que vale uma ressalva aqui nesse produto. A DCA ela trabalha muito com projeto especial, tá? Muito, muito projeto especial. Então, o projeto especial, ele chega lá desde tu produzir uma mesa, que ela vai ter uma logotipia, uma gravação, uma cadeira, alguma coisa, e sim, a gente faz mesa, fez cadeira, não que vai fazer para uma casa, alguma coisa, mas para algum projeto especial, né? E aí tu acaba tendo que colocar muita coisa nisso, né? O exemplo, acabamos de fazer agora o cais embarcadeiro, Tá. né? Então, a gente já tinha, em Porto, a gente já tinha feito tudo lá atrás, e o que aconteceu? Ficou todo embaixo d'água. Então, refaz tudo que ficou lá, porque perdeu-se tudo isso. Então, nós fizemos lá tudo que tem da Coca-Cola, todo o espaço KTO, espaço da Stella. Então, assim, a gente está falando, espaço da Stella produziu pedaços de areia para simular praia, com cadeiras de praia para colocar lá. Só que não é uma cadeira tradicional que vai lá e desenvolve uma cadeira específica para colocar lá. Gostei disso, hein? Palco pro pessoal fazer show. Então, palco pro pessoal fazer show. Então, pontos instagramáveis da Coca-Cola. Uma garrafa, sabe, tamanho 2, 3 metros de altura, que a pessoa vai bater uma foto e tem só uma silhueta dela. Para que pegue o sol do Guaíba de fundo. Ah, mas e se for de noite? Então ela tem neon ao redor. Né? Então, assim, tivemos que fazer uma cobertura como se fosse um barracão, um espaço, né? Para acomodar um monte de mesa, um monte de cadeira. Essas mesas pegam sol, pegam chuva. Então faz as mesas de cima, faz as cadeiras nesse sentido. Agora precisamos de bancos. Bom, faz os bancos em compensado naval. Então, assim, os projetos são gigantes. Espaço da KTO é uma arquibancada. Então bota grama sintética, bota um palpitômetro. Ah, vai ter Grenal hoje. Quem ganha? Grêmio e Inter. Tem que ser um palpitômetro que tu vai lá, aperta o botão e tem um contador digital, né? É um mundo gigantesco. O leque, ele é gigantesco. Tinha noção de tudo isso. Isso nos desafia, né? Então, esse é o know-how da DCA. Então, a gente está sempre correndo atrás de inovação. Sempre correndo atrás de inovação. Então, na DCA é basicamente insumos, matéria-prima que a gente busca, porque tem um setor não de criação, mas de desenvolvimento, porque as ideias nos chegam. O arquiteto chega lá e, como a gente brinca e diz, né? O papel, o computador aceita tudo. Agora, como transferir isso em realidade?
Faz. E o que a gente entende que é a grande sacada do momento, que é do mundo, né, é a ecologia, a sustentabilidade. Então, paralelo a isso, nós abrimos uma outra empresa chamada Favo, né, Favo Displays. Dentro do grupo DCA, Dentro do então. grupo, ela tem uma outra, ela tem a sua estrutura, tem a sua equipe. Que é ali perto, inclusive, né? Fica pertinho lá também, dá uns 100 metros, ela tem o seu pavilhão, tudo. Onde a gente trabalha com displays, né, basicamente displays e projetos especiais também, porque está na nossa veia, mas somente com materiais ecológicos. Então a gente trabalha com o Favo, a gente trabalha com papelão, a tinta é a base da água, a cola que a gente usa não é uma cola que agride o meio ambiente. Então, assim, são empresas específicas que te compram isso. Por que específico, tá? Porque a teoria, infelizmente, no Brasil, ela é muito bonita, né? O conceito é lindo. O conceito eco. O problema no Brasil é que o conceito eco é de economia e não de ecologia. Quero um papel reciclado, imprime lá, faz a textura e imprime num crochê. Exatamente. O que acontece? O papel reciclado, né, é uma coisa engraçada. Se vocês forem numa papelaria e comprar uma resma de papel virgem e papel reciclado, é mais caro o reciclado. Isso eu já percebi. Ele é mais caro. caro, né? Mas não é que o pessoal tá ganhando mais, é que o custo produtivo dele é muito maior para ser feito. Para reciclar, né? Para transformar ele no papel. Exatamente. Essa parte o Diego entende, que o Diego teve gráfica já também. Isso aí. Exato. Bom, então tu sabe a quantidade de produtos químicos que se coloca para transformar num papel branco. Isso. Né? Coisa que no craft tu não tem. Depois tem fibra longa, fibra curta, tem um monte dessas questões. E aí surgiu a Favo que ela é uma empresa que está engatinhando, mas a gente tem buscado bastante alternativa, bastante coisa. E o teu parceiro lá na Favo, teu sócio, vocês são... Hoje ela fica ela pertence somente à DCA, essa empresa, né? E quem toca é o Alan. Então ficamos eu e o alemão tocando na DCA. Perfeito. E o Alan tá tocando na Favo. Com vocês três mesmo. Isso, hoje a empresa tá somente com nós três. Maravilha. Perfeito. Então é um nicho um pouquinho diferente. Então, assim, tá atrelado ao que a gente precisa, né? Uma coisa que a gente trabalhou aqui na época de Decorare, né? De portas de ACM, esse tipo de coisa, que era uma linha arquitetônica. Felizmente a gente teve que abrir mão. Por quê? Porque a gente entendeu que tem empresas mais qualificadas, empresas melhores, mas o principal, mão de obra. Hoje tá muito complicado de conseguir mão de obra. E quando a gente começa a entender que isso é deficitário, tem que ter a inteligência, aborta isso, porque a gente é bom nisso. A gente pode se tornar bom nisso, mas não é o momento. Então segura-se isso, quem sabe futuramente você volta. Então a gente está sempre em inquietude, nosso negócio é uma inquietude total. Fica trabalhando onde tem mais força para deixar ainda cada vez mais forte a empresa. E aonde é diferenciado, né? Sim. Os projetos especiais é onde a gente consegue se diferenciar, né? Tá, agora tu tocou num ponto que é a questão de funcionários, colaboradores. Sim. Nesse momento, né? Esse ano aqui, tu tá contratando, tá precisando de gente. Se tiver, já aproveita. Por favor. Olha para essa câmera aqui e já diz, ó, manda teu currículo, dá o contato do currículo. Pode mandar, é RH@grupodca.com.br. Tem algum encargo específico, alguma... Então, na verdade é o seguinte, o que a gente tá faltando hoje, né? Tá com escassez. Pessoal de instalação. Perfeito. Pessoal de produção. Então nós estamos com uma equipe bem bacana de engenharia, equipe comercial, ela está funcionando super bem nesse sentido. Mas infelizmente, e não é um problema nosso, é um problema a nível de Brasil, literalmente, independente do ramo, né? Exato. Tá tendo isso, tu pode ter uma movelaria, muito provavelmente tu tá passando por isso também. Não tem quem não está passando, né? A gente faz parte de empresas de grupo de empresas de comunicação visual, literalmente do Brasil todo, literalmente, né? Alguns grupos. E chega a ser uma comédia, porque assim, troca o CNPJ. Parece que é o vizinho aqui do lado. 100% igual. Então a grama do vizinho é sempre mais verde, mas o problema que ele tem lá só vai mudando em escalas. Aquela máxima que ele diz, né? Só troca o endereço, serve para isso também. Literalmente. Então isso tá bem complicado. E tá tendo um turnover bem considerável, né? Justamente até pela nossa região aqui também, né? Por ser um polo. Sim, tem muita opção, né? É muita opção para trabalhar. É muita opção. Então a gente paga acima da média do mercado, dá uma estrutura bacana, a própria empresa tem ônibus que busca colaborador, sabe? Tem plano de saúde, enfim, são inúmeros os benefícios, né? Para tentar segurar as pessoas, né? Mas é um momento que o Brasil está passando por isso.
Perfeito. Sabia de tudo isso aí? Conhecia um pouco da história deles, Diego? Tem certas coisas que ele falou ali que eu não tinha nem imaginação, né? Agora, essa parte da empresa, eu acho que sim. Eu acho que hoje, desse pelo que eu enxergo, né? Eu que estou direto na rua, vamos dizer assim, é uma das mais estruturadas. Eu vejo, vocês têm até caminhão guindaste para trabalhar com o pessoal em cima, ônibus todo emblemado, tipo, a gente não vê isso, né? Exato. Então, de repente, vê lá uma fachada, lá um guindaste da DCA, os caras trabalhando Do em nada, cima. do nada, o logo DCA no... Aquele mega ônibus, assim, todo emblemado, bonequinho. Eu achei legal, uma coisa que chamou a Os atenção. caras são bons. Então, tu percebe que ela já é uma empresa que ela já saiu do pequeno, né? Já tá grupo grande. Dentro do nosso mercado de comunicação visual, a gente tem uma estrutura bem considerável, tá? Por que a gente tem uma estrutura considerável? O mercado nos obrigou a isso. Quando eu falo que eu faço, que a empresa faz, né, todos esses projetos especiais, se tu ficar na dependência de muita terceirização, ele te trava. Então tu tem que ter Além desde do custo também aumentar um monte. custo também, né? Agilidade, então tu tem que ter um equipamento laser, tu tem que ter 1, 2 máquinas de corte, parque de impressão, tem que ter 3, 4 impressoras, tudo para poder suprir serralheria e tudo vai evoluindo. Daí tu tem uma serraria, daí tu já abre uma segunda, de uma específica para alumínio, né? Trabalha-se com ACM, porque tem muita obra que a gente também produz lá dentro e são para parceiros. Então, né, tem hotel, tem um exemplo, Shopping Bento, isso é uma coisa até velha Sim. velha, uma coisa que já tem Bons anos ali. uns bons anos, né? Toda a fachada que tem do Shopping Bento, a DCA ela não apareceu em momento algum, mas todas as peças foram cortadas e usinadas nos nossos equipamentos. Olha só. Então a gente também presta bastante serviço nisso, e até por expertise.